Coríntios, capítulo de número 11, nós vamos ler o versículo 1. Não prometo que a mensagem seja pentecostal, acredito que não. Será uma mensagem mais de ensino e didática, tá? 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Quem achou, dá glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Verso 23. Entretanto, nisto que lhes vou, melhor dizendo, verso 17. Entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Verso de número 23. Pois recebi do Senhor e que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Se assente, dando glória a Deus. Não quero ser aquele pregador bombeiro, né? Pregador bombeiro é aquele que apaga o fogo. Mas eu gostaria de fazer aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Todos tenham me ouvindo bem? Diz amém? 1 Coríntios capítulo 11. Nós estamos aqui hoje, vamos ceiar esse culto maravilhoso. E esse culto por si só, esse momento por si só, já nos trazem ensinamentos enormes. Paulo aqui, na carta que Paulo escreve à igreja de Corinto, capítulo 11, versículo 1, ele vai dizer assim: ó igreja de Corinto, me imitem, porque eu também estou imitando Jesus. Quando Paulo diz isso, você tem que ter muita coragem para dizer isso, porque você está falando para alguém olhar para você e fazer tudo aquilo que você faz, sem correr o risco de que essa pessoa tenha o nome riscado do livro da vida. Isso é muito importante. Paulo agora está falando para a igreja de Corinto, lembrando, a igreja de Corinto, ela é conhecida pelos dons espirituais que ela tem, também, por que não dizer, os dons ministeriais. A igreja de Corinto, a Bíblia vai dizer que ela tem todos os dons. Não leio dessa forma, mas é como está no texto. Ou seja, se você gosta de língua estranha, você iria querer congregar na igreja de Corinto. Se você gosta de profecia, gente caindo, gente sendo curada, gente vomitando câncer, você ia querer fazer parte da igreja de Corinto. Aquela era conhecida como uma igreja pentecostal. Porém, no versículo 17, toda a carta, do capítulo 11, Paulo vem elogiando e trazendo alguns ensinamentos para eles. Porém, no verso 17 do capítulo 11, Paulo vai dizer assim: ó, mas eu tenho que falar algumas coisas para vocês. Tem uma coisa que não dá para mim elogiar. O que é, Paulo? Paulo vai dizer que quando eles se reúnem para cear, a ceia que eles estavam fazendo mais mal do que bem. Se eles não ceassem, seria melhor. É pesado ouvir isso, mas quem disse foi Paulo, não fui eu. Paulo está dizendo para a igreja de Corinto, não estou dizendo que é para Newtiense, tá? Muito claro isso. Paulo está dizendo para a igreja de Corinto: Corinto, se vocês não ceassem, era melhor para o evangelho, porque quando vocês estão ceando, está fazendo mais mal do que bem. Então ele continua e vai falar o porquê disso. Então ele vai dizer: olha, quando vocês se assentam para cear, alguns ficam até embriagados de tanto vinho que bebem, enquanto outros estão passando fome. Por que disso? Eu disse que seria didático. A ceia naquele tempo era até muito diferente dos nossos dias. A ceia, eles traziam os alimentos de casa, se reuniam e todos se alimentavam, enquanto faziam menção do sacrifício de Cristo na cruz. Eles faziam de fato uma ceia, um jantar, todos juntos, todos unidos. Aqueles que tinham um poder aquisitivo maior, claro, levava mais alimento para poder compartilhar com os irmãos. Aqueles que tinham pouco, levavam o que dava para levar. Porém, tinha algumas pessoas que levavam mais alimento, e ela comia tudo que ela levava e não deixava para aquele que não tinha.
Por isso Paulo vai dizer, tem gente aí que está até se embriagando de tanto vinho, porque já que eu trouxe 2 litros de vinho, eu vou beber os 2 litros, não vou deixar para ninguém não. E já que eu trouxe 5 pratos de comida, eu vou dar um jeito, eu vou comer os 5. E quem trouxe só uma marmitinha pequenininha, se vira com ela. Então Paulo vai dizer, está fazendo mais mal do que bem isso aí, não está legal, porque vocês não estão discernindo o corpo de Cristo. Verso de número 23 vai dizer assim, Paulo vai dizer, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Aqui a gente começa a aprender com a palavra de Deus. No versículo 23, Paulo está dizendo algo simples, mas que nós tropeçamos. Eu só estou ensinando você aquilo que eu aprendi. Paulo está dizendo para a igreja, eu não diminuí nada do que Deus disse para mim, porque eu não sou louco de falar menos do que Ele me mandou dizer. Eu não sou louco de deixar de entregar a mensagem de Deus por falta de coragem, ou algo do tipo. Assim como Paulo está dizendo, eu também não acrescento nada do que Deus me diz. Eu também não sou doido de dizer coisas que Deus não falou para mim. Quando Paulo diz isso, ele está dizendo, eu estou sendo fiel ao que Deus me concedeu, porque eu recebi do Senhor o que eu entreguei para vocês. Verso 23 vai dizer isso, e ele então começa a citar Mateus capítulo 26. Olha o que ele diz, porque Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse, esse é o meu corpo, que é partido por vós. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Na noite em que foi traído, Ele está se reunindo para cear com seus discípulos. Se o meu Senhor Jesus, que é santo, que não tem defeito, foi traído, quem dirá nós? Fala para quem está do seu lado, se acostuma, filho. Se Jesus foi traído, eu não quero ser. Eu fico chateado, porque às vezes eu posso ser traído, mas Deus foi traído, quem dirá eu? O Senhor Jesus, na noite em que foi traído na noite, Reinaldo, porque eles aproveitam a escuridão para nos trair. Eles passam o dia inteiro na claridade do nosso lado, chega à noite. Eu não sou pregador de rivalidade, irmão, não sou disso, os irmãos me conhecem, eu não fico levantando o irmão contra o outro, eu não sou maluco. Mas cristão também é traído. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, sabe o que Ele fez na noite em que Ele foi traído? Ele tomou o pão, Flávio. É maravilhoso esse texto. Quando chega o momento dele ser traído, ele pega o pão na mão. A gente corre tanto atrás do pão, irmão. A gente corre tanto atrás dessa bênção desse pão. Tem gente que trabalha 10, 12, 15 horas por dia correndo atrás do pão, e achando que o pão vai me isentar de traições. Jesus está com o pão na mão e está sendo traído. Jesus está com aquilo que nós corremos o dia todo atrás, e isso não isentou ele de tristeza, não isentou ele de decepção, não isentou ele de amargura, não isentou ele de nada. O que eu estou pregando aqui? Eu estou pregando que o pão não vai nos isentar disso, mas se nós nos dedicarmos ao Evangelho, ainda que eu seja traído, eu terei capacidade de permanecer de pé. Pão não isenta ninguém de decepção. Mas há um alguém chamado Espírito Santo. Esse alguém me capacita a suportar as traições inevitáveis da vida.
enquanto ele está sendo traído na noite pelo melhor amigo, ele pega o pão, ele olha para o pão, que a gente corre tanto atrás. A Bíblia diz assim: tendo dado graças. Não precisa pregar, mas só ler o texto aí e descer. É só ler o texto e descer. Tendo dado graças. Posso falar uma coisa para você aqui? Jesus, 30 anos, começa o seu ministério terreno. Vocês vão me ajudar a pregar agora, tá bom? O que ele passou? Na noite em que ele foi, só na noite em que foi traído, hein? Na noite em que foi traído, ele estava com seus melhores amigos. Ali, ele foi traído. Ali, depois logo daquilo, Judas beijou o rosto dele. Ele passou pelo Getsêmani. Enquanto Judas o beijava, estava o traindo. Depois ele foi preso injustamente. Depois que ele foi preso injustamente, antes, não vou nem falar do Getsêmani, dele ter chorado sangue, hein? Depois de ele ter sido preso injustamente, ele foi chicoteado, ele ficou nu, rasgaram suas vestes, colocaram uma coroa de espinho na cabeça. Se você lembra, vai falando aí. Colocaram a coroa de espinho na cabeça. Ele teve que carregar essa cruz até lá em cima no Gólgota. Depois de ele carregar tudo isso, todo machucado, 40 e mais 40 e mais 40, 39 mais 1, melhor dizendo, ele ia sofrendo tudo isso. Depois chegou lá, penduraram ele na cruz. Depois disso, ele pediu água, deram vinagre. Depois disso, que deram vinagre, colocaram uma lança nele e ainda humilhavam. Depois de passar tudo isso, a pior noite da vida de Jesus, ele está olhando para a mesa, ele deixa eu achar alguma coisa para agradecer. Um pão. Te agradeço, Senhor, por um pão. Sempre tem alguma coisa para nós agradecermos. Você pode estar vivendo o pior momento da sua vida. Se você olhar ao redor, você vai achar nem que seja um pão para você agradecer. Quem entendeu diz amém. Jesus olha para o pão, tendo dado graça. Você notou aqui? Pegou o pão na mão, tendo dado graças, o partiu e disse: este aqui é o meu corpo, ó. Ou seja, ele agradeceu, pegou o pão para simbolizar ele mesmo e partiu. Quando ele parte o pão, ele está dizendo: isso aqui que vai partir sou eu. Mas antes dele partir, ele deu graça. A graça já estava antes do partir do pão. Irmão, isso aqui para quem gosta de ler Bíblia, tá? Quem não gosta de ler Bíblia vai ficar meio boiando aí mesmo. Mas quem gosta de Bíblia, eu estou falando o seguinte: a graça veio antes da cruz. Oh, glória a Deus! A graça, o favor imerecido veio antes da cruz. Antes da cruz teve muitos motivos e muitas bênçãos imerecidas que nós recebemos. Muitas. Vamos citar a Bíblia? Noé achou graça aos olhos do Senhor. Eu estou falando de 2 milênios antes da cruz. Nós vemos graça em Raabe. Nós vemos graça em Ruth. Nem israelita era. Irmão, nós vemos graça em muitos e muitos lugares. Quem dirá a minha vida? Antes da cruz, antes de eu ter entendido o que é cruz, já havia graça em mim há muito tempo. O que eu estou pregando aqui nesse exato momento, quem está me ouvindo diz amém? O que eu estou pregando nesse exato momento é que eu não enxergo, mas a graça está aí. Às vezes ele deixa um pouquinho mais nítido. Às vezes ele cura um câncer. Você fala: Deus, o que é isso? É graça. Às vezes o carro capota 3 vezes, como no meu caso, já era para estar morto faz tempo. Antes da cruz, que é isso? Graça. Ninguém aqui merece
merecia nem entrar dentro desse templo. O que é isso? Graça. Cheio de ex-mentiroso aqui, ex-fofoqueiro, ex-traficante, toma conta da vida de todo mundo. O que é isso, irmão? Ele nos trouxe aqui, nos lavou com seu sangue e está nos ensinando a palavra. O que é isso? Graça. Isso é graça. Isso é graça. Mas, irmão Caio, eu nem aceitei Jesus ainda. Pois é, você está aqui dentro do templo. O que é isso? É graça. Mas eu nem vim na frente ainda aceitar Jesus. Dá tempo pro culto hoje, viu? Sabe o que é isso? Graça, favor imerecido. Antes do partir. Para acelerar um pouquinho, a graça está existente antes do partir. Mas você notou o que eu disse 2 minutos atrás? Ele pega o pão para simbolizar ele mesmo. O pão é Cristo, o pão não é a igreja, o pão é Cristo. Quando ele pega o pão, ele diz: ó, isso aqui é meu corpo. Sabe o que vai acontecer com ele? Isso aqui que sou eu, vamos fazer assim com ele, ó. E ele amassa, ele rasga o pão no meio. Ele destrói o pão. Se for para mim, fala que eu estou pregando. Ele rasga o pão no meio para dizer: isso aqui é meu corpo. Está vendo o que eu fiz com ele? Faça isso aí, vocês também. Mas faça isso em memória de mim. Meu Deus, irmão. Esse é meu corpo. Verso 24. Olha o que o texto diz: estou meu corpo que é dado em favor de vocês. Não, ele não disse: esse é meu corpo que foi vendido em favor de vocês. Não, porque a gente não teria dinheiro para comprar. Foi dado. Dado. Graça. Em favor de mim mesmo. Não. É em favor de vocês. Nas entrelinhas, sabe o que ele estava falando para nós? Eu já era Deus. Eu só desci aqui por causa de vocês. Eu não precisava. Eu decidi amar vocês. Então esse aqui, ó, é o meu corpo. Ele é dado em favor de vocês. Então ele diz: faça isto em memória de mim. Isto o quê? Isso aqui, irmão, eu gastei 1 hora para saber o que é isto. Aí eu fui lá, teologia sistemática, Norman Geisler. O irmão Flávio disse que tem. Sabe o que Geisler vai dizer? Que isto, muito simples, comer o pão. Aí eu falei com Deus: eu fiquei esse tempão aqui para falar isso para mim. Faça isto em memória de mim. Isto o quê? Comer o pão. Mas comer como? Aí eu volto para Mateus 26 para entender o que é que Jesus está falando. Sabe o que é que Jesus está falando? Jesus está na mesa com um ex-publicano, com um ex-pescador, possivelmente com uma ex-meretriz na mesa, possivelmente tinha mais pessoas, tudo com ex. Ex aquilo, ex-ladrão, ex-fofoqueiro, ex-mentiroso, ex tudo naquela mesa ali. Está vendo esse monte de gente aí que é ex tudo isso? Sim, se reúne todos vocês. Eu sei que um é mais rico que o outro, um tem mais dinheiro que o outro, um é mais alto, um é mais bonito, um é mais feio, o outro é mais magro, outro... enfim, está vendo essa diferença entre vocês? Anula essa diferença, senta na mesa e compartilha meu corpo com eles. Fala a verdade, irmãos. Fala a verdade, a Bíblia não é linda? Façam isto. Isto o quê? Compartilhar com aqueles que você acha que não merece, mas que na verdade é muito melhor que você. Faça isso. Mas faz um favor para mim. Não faz para você engrandecer, não. Faça em memória de mim. Oh!
Meu Jesus da glória. Meu Deus. Faça isso. Esse faça isso, o verbo está no presente contínuo. Faça isso. Ou seja, continue fazendo. Faça, e vai fazendo, e vai fazendo. Jesus nos chamou para fazer isso. O quê? Compartilhar o pão com quem eu acho que não merece. Como Jesus? Em memória de mim, não esqueça. Não é em nome da Niltins, não é em nome do pastor Aguinaldo, não é em nome do Cadu. Eu sei que o Cadu é bonito, é um cara elegante, mas não é em nome do Cadu, é em nome de quem morreu na cruz por mim. Faça em memória de mim. Memória, ele está ativando o meu cérebro enquanto faço. Memória, escute, pelo amor de Deus, ele está ativando os meus pensamentos enquanto faço. Ele está fazendo, ele não está dizendo para mim, faça, mas pense na sua conta, faça, mas pense no trabalho de amanhã, faça, mas pense no que você tem que receber, faça, mas pense em pagar aquela conta que está atrasada. Não, esquece tudo, lembra de Jesus e vai fazendo isso com os seus irmãos, vai fazendo isso. Enquanto nós estamos cultuando, o nosso pensamento tem que estar em memória de Jesus. Faça isso com o pensamento no lugar certo, em mim. Irmão, imagina se nós fizéssemos isso, tanto de tropeço que a gente ia evitar. Não é? Eu vou falar de mim, tá? Para não acusar os irmãos. Eu já tropecei demais nisso. Eu ali ceando, eu dou uma olhadinha para o lado, eu falo, rapaz, essa pessoa está ceando, não é possível. Fez isso também, Ítalo? Não, mas não é possível. Não é possível uma coisa dessa. Ei, Reinaldo, já fiz isso. Ó, confessando pecado aqui para os irmãos. Não, mas não é possível. Eu ouvi ele falando palavrão ontem. Como é que está ceando aí? Eu acho, pelo silêncio, eu acho que não é só comigo não. Mas tá bom. Eu vi ele errando ontem. Eu vi ele falhando semana passada. Como é que está ceando? Façam isso em memória de mim. Não é apologia a pecado, me entenda por favor. O que eu estou dizendo é que na mesa de Jesus você vai encontrar todo tipo de pessoa, porém todos eles com o passado jogados todo no mar do esquecimento, todos aqueles arrependidos sentados na mesa com Jesus e ceando em memória dele. Oh, glória a Deus. Deixa eu dar uma acelerada aqui, pelo amor de Deus. Enquanto Jesus fazia isso, ele fazia isso seguindo o seu propósito. Qual era o propósito de Cristo? Ministério terreno, 3 anos. No final ele já sabia, vou morrer na cruz, vou me entregar em favor deles. Então toda a sua caminhada era o propósito de chegar na cruz. Então ele vem dizendo para todos nós, faça isso. Como? Em memória de mim. Vou ler o texto para ficar mais claro do mundo. Verso 26. Melhor dizendo, 25. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Faça isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Com esse entendimento que eu passei para os irmãos aqui, ele vai dizer,
sempre que vocês fizerem isso, vocês estão pregando o evangelho. Sempre. Sabe o que é bom de ser crente, irmão? Jesus está falando aqui: enquanto vocês comem, vocês estão pregando. É só sentar na mesa e comer, irmão. Quem gosta de comer aqui, levanta a mão. Pergunta boba, né? Quem gosta de comer aqui? Então, se os irmãos gostam de comer, Jesus está falando assim: eu vou chamar você para um ministério agora. Coma com seus irmãos, faça isso em memória de mim, e você já está anunciando o evangelho. Quando Jesus diz isso para nós, Ele está falando que o fato de vários ex-pecadores, pecadores arrependidos, sentados numa mesa, ceando, isso anuncia o evangelho. Vocês estão fazendo com que o meu sacrifício seja manifesto, e as pessoas que estão lá fora estão olhando para cá e estão dizendo: rapaz, aquele cara está lá naquele grupo, aquele grupo de arrependidos que querem ir para o céu. Ele está lá. Pois é, e o evangelho está sendo anunciado. Verso de número 27, olha o que a Bíblia vai dizer: portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Quando nós lemos isso, nós vamos entender que o verso 27 quer dizer o que então? Qual é o modo indigno de cear? O modo indigno de cear é o cear culpando quem está na mesa. O modo indigno de cear não é: nossa, eu pequei semana passada, então não vou cear esse mês para não blasfemar. Não, irmão, se só for cear aqui, quem não pecou, ninguém ceia. O que Jesus está falando para nós é: todos os pecadores arrependidos se assentem na mesa e ceia, porque tem perdão para todo mundo. Se alguém sentar na mesa apontando o dedo para o outro, é indigno, e será culpado do corpo e do sangue de Cristo na cruz. Pesado ou não é pesado, irmão? Por isso, faça isso em memória de mim. Quando eu faço em memória de Jesus, fica muito mais fácil as coisas. Sabe por que fica fácil? Porque quando Ele pega um pecador arrependido, Ele diz assim: ó, ninguém está te condenando, também não condeno não, só vai e não faz de novo, tá bom? Se Jesus fez isso, irmão, quem sou eu? Aquele que come e bebe indignamente será culpado. Olha o verso 28. Portanto, examine-se cada um a si mesmo, e então come e bebe. Ele fez questão de dizer: examine a você, come e beba. Faltou glória porque o irmão não entendeu. Paulo está dizendo: se você se examinar, não dá nem tempo de olhar para o lado. Se eu caio, der uma olhadinha para a minha vida e tentar ver se eu mereço ou não, eu não vou nem ter cara de falar do irmão. Então faça isso. Eu disse que seria de forma didática, versículo por versículo, mais didático é impossível, irmão. 29, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Oh, Bíblia maravilhosa, irmão. Aquele que come e bebe sem discernir, ou seja, sem entender que o pão é Cristo, come e bebe para se condenar. <sighs> 29, 30. Por isso, aqui é pesado, irmão. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Meu Deus, que texto! Está entendendo? Paulo dizendo assim: você está entendendo agora por que tem muita gente fraca e doente aí com vocês, Corinto? É, Paulo, por quê? Porque os fracos ficam olhando para o outro fraco achando que ele é forte.
Tem doente também. Quem são os doentes, Paulo? Aqueles com vírus, com uma bactéria no corpo, que onde ele vai contaminando os outros. E tem gente que está dormindo também aí, Corinto. Por quê? Porque ele nem sabe por que ele está no culto. Ele cochilou e acordou na bênção apostólica. Por isso, quando eu faço sem ser em memória dele, eu estou fraco, eu estou doente ou eu já estou dormindo. Mas se tem gente aqui que está fazendo porque lembra do que Cristo fez na cruz do Calvário, está saudável, está vivo, está acordado e está glorificando a Deus aqui, em nome de Jesus. Se tinha alguém fraco aqui, vai ficar forte hoje. Se tinha alguém doente aqui, vai ficar saudável hoje. Se tinha alguém dormindo, vai despertar na presença de Deus, porque Deus está aqui conosco. Mas, verso 31, mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos tal juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, olha, irmão, estou lendo até pausadamente. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Paulo está dizendo: eu estou falando com vocês com o intuito de que todo culto que você preste a Deus seja racional. Quando deixar de ser racional, vai deixar de ser por fé. Quando deixar de ser por fé, é pecado. Então estou falando com vocês para que vocês não sejam condenados com o mundo. Imagina isso, irmão. Você passar a vida toda vindo para o culto de ceia e no final você ser condenado como quem nunca veio. Paulo está nos dizendo: tudo que eu falo a vocês, eu tenho o intuito de abençoar a vida de vocês. Verso 33: portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Ele está dizendo assim: não sai comendo não, olhando só para você não. Ué, mas você não disse para não olhar para o lado? Não, eu disse para não condenar quem está do lado. Mas enquanto você senta para cear, você dá uma olhadinha para o lado, não para condenar, mas uma olhadinha para ver se ele não está com fome também. Se quem estiver do seu lado está com fome, pega o seu pão e dá para ele. Nossa ceia hoje é diferente do tempo de Paulo, então você precisa espiritualizar o que eu estou dizendo aqui. Se o seu irmão que está sentadinho aí do seu lado, um ex também que está arrependido, quer ter o nome no livro da vida, se ele está com fome do seu lado, tira um pouquinho do seu pão e dá para ele, para que assim ele não seja condenado com o mundo. E eu prometo que eu encerro aqui. Páscoa, Êxodo capítulo de número 14. Nós temos as 9 pragas. Eu preciso falar da Páscoa para falar da ceia. Nós temos as 9 pragas no Egito, todas essas que vocês conhecem: gafanhoto, mosca, piolho, tudo. Todas essas pragas chegam. Quando vai chegar a última e definitiva, onde o próprio Deus disse a Moisés: Moisés, observe Moisés e diga a todo o povo que se eles não riscarem, melhor dizendo, se eles não passarem o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, e depois esse cordeiro que eles mataram para passar o sangue nos umbrais das portas, se você pega a carne desse cordeiro com um pão sem fermento ou pão não levedado, porque não dá tempo, Moisés, você também instrui a eles para que eles já fiquem com veste de quem vai viajar, com um cajado para que eles possam fazer uma viagem longa. Imagina a cena, por favor, quem está me ouvindo diz amém. Imagina a cena, o povo sentado, nos dias de hoje, sentado na mesa para poder cear e com uma malinha de viagem do lado, com o passaporte aqui no bolso, com a documentação no bolso, pronto para ir para o aeroporto. Essa era a cena.
Moisés disse: se preparem, me obedeçam e já fique preparado para ir embora dessa terra que você está. Esse era o aspecto e as características que eles estavam na mesa. Eles estavam ali ceando, e ele diz: pegue o sangue do cordeiro que vocês vão comer, passe nos umbrais das portas. Sabe o que é isso? As portas no Egito, elas vinham, aliás, quem tinha o costume, eles escreviam nos batentes, nos umbrais das portas, o nome dos deuses egípcios. Quem tinha essa fé pagã, escrevia nos batentes das portas o nome dos deuses egípcios, ou do próprio faraó, como uma forma de não atrair dificuldades ou problemas para dentro de casa. O Deus no batente da porta iria fazer com que a maldade fosse embora. Então vem Deus e diz: pega o sangue do cordeiro e passa nos umbrais das portas. Apaga o nome desse Deus aí, apaga com o sangue do cordeiro. Quando você apagar, você já tentou escrever em algum lugar que está pintado de vermelho? Impossível, né? Além de apagar o nome do Deus que está na porta, vai te impedir de escrever o nome lá de novo. O sangue do cordeiro tem o papel de fazer com que a nossa fé pagã seja abolida de nossas vidas, e a fé no cordeiro seja estabelecida. O que tem a ver, irmão, com a ceia? Tudo a ver. Porque no Antigo Testamento era a ceia, era a Páscoa, onde eles se reuniam em suas famílias para lembrar da saída abrupta do Egito. Essa é a festa da Páscoa. Trazendo para o Novo Testamento, nós temos a ceia do Senhor. Eu posso fazer esse paralelo. Nós temos a ceia do Senhor, onde nós nos reunimos para cear com todos esses, inclusive eu, que não merecem, em memória de um Deus que morreu por mim na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia. Fui muito claro no que eu preguei? Se coloque de pé, por favor. Glória a Deus. Glória a Deus. O intuito da ceia, queridos, o intuito da ceia, os irmãos sabem que no arrebatamento da igreja, Deus vai tirar uma igreja de dentro da igreja. Deus vai arrancar uma igreja daqui de dentro. Que aqui tem igreja, templo do Espírito Santo, e tem frequentador de culto. Aí você define qual aí que você quer ser. Mas Deus vai arrancar a igreja da igreja, e nós subiremos. Quando assim o fizermos, quando Deus assim fizer com a nossa vida, então vai se cumprir a parábola do joio e do trigo, vai se cumprir o texto que nós lemos aqui. Mas tudo, a última informação que eu queria te dar, tudo que eu e você fomos fazer para Jesus, vamos lembrar desse versículo: faça isto em memória de mim. Tudo que nós fizermos para Jesus sem ter o intuito de me aproximar dele é religiosidade.